Falando nesse assunto que segue dando o que falar, repercutindo demais, claro, vamos começar sobre esse assunto que está roubando todas as manchetes de todos os jornais e tem ainda muito o que se investigar e se apurar. Porque após a retirada do sigilo do caso das joias de Jair Bolsonaro, documentos mostram como acredita-se que funcionou o esquema de vendas dos presentes presidenciais. A princípio, falou em 25 milhões de reais, mas depois o valor foi corrigido pela Polícia Federal para 6,8 milhões. Além de Jair Bolsonaro, outras 11 pessoas foram indiciadas e o caso será analisado pela Procuradoria-Geral da República. E aí, Bruno Pinheiro está contigo. Pelo visto, você teve acesso aos documentos. Explica pra gente aí no detalhe em que pé está essa história e ainda mais o impacto que essa revisão de valor pode colocar em xeque a investigação, como o próprio Bolsonaro alertou, não é isso? Isso chama muito a atenção porque um valor é divulgado. Na verdade, esse documento, o inquérito, era para ter sido enviado para o Supremo Tribunal muito antes. Houve até uma irritação nos corredores do Supremo Tribunal Federal, porque o documento não foi enviado imediatamente após esse indiciamento. Agora chega com esse número de 25 milhões e ontem, no finalzinho do expediente, após toda essa repercussão, acaba diminuindo este valor. Alguns nomes que atuaram na investigação alegam que esse valor que foi reduzido, ele vai aumentar, porque outras joias ainda não foram avaliadas. Ora, se essas joias ainda não foram avaliadas, por qual motivo finalizar um inquérito? Aparentemente, esse erro de valor, esse envio repentino, é uma cobrança de um superior. Alguém estava cobrando a corporação da Polícia Federal que estava analisando para enviar esse inquérito logo, porque investigadores estiveram lá nos Estados Unidos, estiveram porque as conversas dos ex-assessores de Bolsonaro, ele envia, inclusive, localizações, ele envia os endereços de agências do banco, enfim, então isso ajudou a investigação. É importante ressaltar aqui, eu já volto ao estúdio, que eles só conseguiram chegar nessas localizações ou nessas informações por conta da operação do comprovante de vacinação. Isso ajudou a chegar até os aparelhos celulares e aí conseguirem chegar nessas informações. Essas são as atos que revelam um certo desespero, na verdade, de alguns assessores, mas em todas essas informações, o que a gente vê são as conversas de auxiliares de Bolsonaro. Não tem conversa de Bolsonaro, não tem ordem de Bolsonaro. O que tem são assessores agitando, fazendo uma operação de resgate. Um chega a falar que seria importante colocar uma joia para fazer um leilão, mas o tenente-coronel Malcide alerta que o valor era muito alto para leiloar. Tinham a vontade de ficar com o dinheiro, mas em momento algum a gente vê uma ordem do ex-presidente da República. Bruno, mas impressionante, né, Segre, a discrepância entre o valor original e o valor que foi corrigido, e isso naturalmente, inevitavelmente, coloca em xeque a robustez das investigações e acaba substanciando ali a defesa do próprio Bolsonaro, concorda? Concordo, André, mas eu gostaria de ir um pouco para trás, se realmente é crime ou não é crime. É uma questão, obviamente, a polícia vai investigar, o Ministério Público deve manifestar a sua posição, vai ver se oferece a denúncia, se aceita e se a justiça finalmente também aceita. Mas devemos lembrar que como começa isso? 1991, uma lei de então presidente Fernando Collor de Mello. Minha gente querida. Que determina então como funciona essa questão dos presentes. Em 2002, o presidente Fernando Henrique Cardoso colocou um decreto em que mantém essa lei e estabelece que em caso de venda a União tem a prioridade. Então seria um presente do presidente que, se ele quiser vender, a União tem a prioridade de compra. Em 2016 funcionou o acordão do TCU sugerindo que esses presentes são da União e não são do presidente. E em 2018 tinha um decreto do presidente Temer indicando que esses presentes são de uso personalíssimo, inclui joias, semijoias e relógios. O problema foi que em 2021, André, o próprio presidente Bolsonaro deroga esse decreto do Temer. Então deixou um vácuo no meio. E esse vácuo é que está sendo utilizado para a investigação. Eu estou falando aqui com o Segre, tá ok? Que acaba de receber, inclusive, a minha medalha dos 3 Is. Cadê? Mostra para nós aí. É a que o Pepe queria. O Pepe queria, mas ele não ganhou. Vai ganhar a segunda medalha depois desse comentário aí, ó.
Ó, tá aqui. Tá o close aí, ó. Tá aí. Ó. Tá certo. Tá aí. Ô, Mota, na verdade, estão estranhando o fato de eu colocar à venda as joias que eu ganhei. Vocês queriam que eu fizesse o quê, ô Mota? Que eu usasse colar de pérola, anel de diamante? Se eu uso, vão me chamar de marica. Se eu vendo, vão me chamar de corrupto. Essa imprensa canalha nunca está satisfeita para comigo, tá ok? O que tu tá achando disso aí, ô Mota? Tem algumas coisas que a gente precisa observar. O governo federal está tentando assumir o controle dos sistemas de segurança estadual. Vocês já devem ter ouvido falar, é o tal SUS da segurança pública. O governo federal diz que os governos estaduais não conseguem combater o narcotráfico. A Polícia Federal é um órgão da União, tem a missão constitucional de combater o tráfico. Há alguns motivos que dificultam esse combate pela Polícia Federal. A falta de uma estrutura logística melhor, falta de recursos humanos adequados, um excesso de funções administrativas que a Polícia Federal tem, mas há outro problema. É que o governo federal tem priorizado o uso dos recursos policiais para desconstruir politicamente um ex-presidente da República através de uma série de inquéritos e investigações que não acaba nunca. Parece um roteiro previamente escrito. Todos os dias vazam informações sobre investigações. Todos os dias a gente ouve anúncios, muitas vezes entusiasmados, de abertura de novos inquéritos. Eu já perdi a conta de quantos inquéritos e investigações foram abertos contra o presidente Bolsonaro e pessoas ligadas a ele. Eu não tenho como acompanhar isso. Eu não tenho como saber se o inquérito aberto, porque alguém chegou muito perto de uma baleia, faz sentido ou não. Mas tem uma coisa que eu posso dizer com certeza, sem medo de errar. O cidadão brasileiro gostaria que esses recursos, essa disposição, essa energia e esse entusiasmo fossem usados para combater as facções criminosas que aterrorizam nossa vida. Só aqui no Rio são mais de 1.700 territórios dominados pelo narcotráfico. É aí que deveriam ser colocados os recursos da polícia e não para perseguir adversários políticos. Boa, Mota. Pepe, você concorda? Eu acho que, pelo menos, acho que você está muito em linha com tudo que está sendo colocado aqui, no sentido que passou da hora da gente, pelo menos, ter regras claras e previsibilidade no tocante ao que é crime para ex-presidentes, seja Jair, Michel, Luiz Inácio ou quem for. Concorda? Não, concordo, foi colocado aqui até agora. Eu sempre falei disso, né? Desde 2023, no começo, quando começaram a falar da Jorge do Bolsonaro, eu falava que essa acusação era um absurdo, né? O Segré, ele foi perfeito na colocação dele, né? Tem uma lei no governo Collor, 8.394 de 91, que fala que os acervos documentais, ele é de propriedade do presidente da República. Não fala nada de presente. Aí veio o decreto, né, da época do Fernando Henrique Cardoso, o decreto 4.344 de 2002, que fala que a União teria preferência caso o presidente da República vendesse, né, o seu acervo. E, desde então, havia uma lacuna legal e legislativa sobre o regime jurídico do presente que era dado ao presidente da República. Não tem nada claro na legislação brasileira. Aí, em 2016, tanto é que todos os presidentes da República, antes de 2016, pegavam um acervo, né, e levavam embora como se fosse seu, porque de fato era seu, segundo a legislação. Aí o Tribunal de Contas da União resolveu, em 2016, fazer uma decisão com base no decreto do Fernando Henrique Cardoso, de 2002, e ele falou que existem os bens personalíssimos e os bens de uso imediato. E esses bens personalíssimos de uso imediato que seriam só do presidente da República e não seria da União Federal. Mas a lei não fala isso. A lei não deixa isso claro, não é? Então, a partir do momento que o presente que você recebe pela legislação é seu, não tem como você se apropriar indevidamente daquele presente. Então, não tem como você ser acusado de crime, né, por apropriar bem público, porque é uma lacuna clara. E, além disso, é bom lembrar, depois da investigação, o Bolsonaro devolveu os presentes. Ou seja, não tem nenhum dano ao patrimônio público caso houvesse legislação que falasse que esses presentes seriam da União Federal, não há nenhum dano do patrimônio público. Agora, tudo isso não dá para a gente também negar, né, que essa operação que foi feita foi, no mínimo, atabalhoada, né? O
o ministro mandar o teu chefe de gabinete para a Polícia Federal para reaver as joias saindo para os Estados Unidos para ser leiloada nos Estados Unidos sem nenhum registro de saída e depois de entrada dos valores. Ou seja, claro que há uma questão administrativa por trás, mas não há uma questão penal por trás. Não dá para você falar que o presidente da República, Bolsonaro, cometeu um crime penal, mas dá para você falar que, no mínimo, poderia haver, sim, uma ilicitude administrativa no caso. Ô, Segredo, tu não vai ficar com ciúmes, não, mas se o cara continuar assim, também vai ganhar medalhinha, tá ok? Se continuar assim, vai ganhar medalhinha. Mas era mais fácil ele falar: o que falou o Segredo tá certo. Mas vamos que vamos. Eu sou garantista, O Segredo. fato é o seguinte. As pessoas falam que eu defendo bandido porque eu sou garantista. Eu sou garantista para todo mundo.